área, eu sou o Nick. Hoje vamos fazer uma comparação entre o COD Mobile e o Warzone Mobile. Mas antes, se inscreva, deixa o like e vem comigo. Observação: isso é uma comparação baseada no estado atual de cada jogo até agora. E esse vídeo é uma opinião que eu tenho sobre o jogo. E a opinião cada um tem a sua, né? E cada um joga o que acha melhor. Então vamos começar, né? Pelo FPS, falando do FPS de jogo de cada um. Do COD Mobile é um FPS muito bom. No meu aparelho vai de, se não me engano, no mínimo 30, no máximo até 90. No Warzone, o mínimo. No Warzone, o mínimo acho que é 10 se bobear, tá ligado? Porque o Warzone cai muito de FPS, não mantém estável. E o máximo é 45. E se tratando de otimização, a mesma coisa, né? No caso, em FPS ali é ponto pro o COD Mobile. No caso da otimização aqui, mano, uma otimização do Warzone, uma otimização horrorosa até aqui. Mal feita. Mal feita no sentido de ser ruim, mano. Tipo, eu jogo no meu aparelho, tem uma gameplay passando aí de fundo, tem tudo travando, bug de gráfico, de sombreamento, né? Já no COD Mobile, que foi lançado há bem mais tempo, diga-se de passagem, né? É melhor, quase não tem bugs no jogo com relação à otimização, né? Poderia ser um jogo mais otimizado também? Poderia, mas não é. Por exemplo, já aconteceu comigo de jogar COD Mobile, de eu tomar tiro em alguns lugares que eu não deveria. Por exemplo, eu tô atrás de uma parede, aí do nada, o inimigo não me vê, mas do nada eu levo dano, velho. Do nada, eu tiro através da parede e eu levo dano, tá ligado? O cara, tipo, acho que ele atira no aleatório e do nada uma bala pega em mim. Ou já aconteceu também de você tentar pegar cover no MJ e tomar bala do mesmo jeito. Tipo, você já sair da área de visão do seu inimigo, onde ele pode atirar em você e mesmo assim você morrer, né? Já no Warzone, até onde eu pude ver, não tem isso, né? Mas o problema aí já é a otimização, né? Então aqui nesse quesito, ponto para o COD Mobile. E agora vamos falar um pouco de Battle Royale. Já vou logo dizendo, vamos começar com um caso, né, sobre armas de perk, que é o caso do Warzone, não, do COD Mobile, que quando você cai no Battle Royale no chão, você vem com a arma pelada, literalmente, né? Ela não vem com absolutamente nada, só você tem que pegar os perks da arma. Eu acho isso horrível. No começo do COD Mobile eu lembro que não era assim. As armas já vinham com as coisas, não tinha essa viadagem de perk de arma. Eu acho isso horrível. Eu acho que isso piora a gameplay, traz uma complexidade que não tem necessidade. No caso do Warzone, não tem isso e eu já acho bom. Então, nesse caso, com relação à arma de ter perk, ponto para o Warzone Mobile. Outro ponto também do Warzone Mobile, né? Que dá para comprar o loadout, como vocês bem sabem. E no COD Mobile não tem como comprar o loadout no Battle Royale. Então, acho que isso é um ponto positivo pro Warzone. Então, nesse quesito, ponto pro Warzone. Com relação também em comprar placa, né? Lá até no Warzone Mobile tem loja. Você pode comprar várias coisas. Dá para comprar placa no COD Mobile. A placa você só pega no chão mesmo. E tem 3 tipos de placas que eu acho horrorosa também. No começo não era assim. No começo do jogo era igual no Warzone Mobile agora, que só tinha 3 placas. E sem essa viadagem de placa roxa, de placa azul, era só 3 placas e foda-se. Não tinha essas frescuragens de hoje não, velho. Antes era resolvido tudo na bala. Agora com essas viadagens, né? E aí no Warzone, no caso, né? Quer dizer, você compra as placas também na loja. Você pode comprar e você pode achar no chão ou pegar no corpo do seu inimigo. No COD Mobile também você pode pegar no corpo do seu inimigo. Mas nesse caso que eu prefiro mais as do Warzone. Então ponto para Warzone nesse caso, nesse quesito. Munição também. No Warzone, cara, Mobile tem, por exemplo, caixa de munição que você compra na loja.
E é uma caixa que, tipo, você abre ela como se fosse a caixa do MJ do COD Mobile, que você abre e recebe a munição, né? E é muito bom. E dá mais munição do que no COD Mobile, porque no COD Mobile, né? Às vezes a bala acaba, né? Complicado. Então, nesse quesito, prefiro o Warzone, né? E também outro quesito ótimo, aliás, uma feature, né, que eu acho ótima no Warzone, que você tem como comprar seu coleguinha. Vamos supor, tu caiu lá no Battle Royale, squadzinho, bacana, coisa linda. Vai lá, seu amigo morre, por exemplo, um rushador, é um aleatório que cai lá na casa do caralho e morre. Ele morreu, mas ele é um cara bom, por exemplo. Você pode ir na loja e comprar seu amigo de volta, rapidamente. Ele vai vir pelado sem arma? Vai. Quer dizer, pelado sem arma não, né? Só vai vir com uma arma lá e tal. Mas é bom que você pode comprar ele rápido. Igual já no COD Mobile, é uma coisa bem ruim. Que é o sistema de... seu amigo morre, você tem que ir lá buscar o cartão dele. E pegar o cartão dele e ficar esperando pra reviver ele, uma eternidade carregando que é troço lá, e uma trocação lá no meio, vamos supor, um amigo seu morre, não dá pra você fazer isso tudo, é muita coisa. Então, nesse quesito, ponto pro Warzone, né, nessa questão aí, acho bem interessante. Outra coisa bem interessante do Warzone também é o Gulag, por exemplo, no começo do jogo você morre, eu não lembro até qual safe que o Gulag fecha, mas você cai lá e, por exemplo, você morreu. Você vai pro Gulag, você tem uma segunda chance onde você vai tirar um 1v1 contra uma pessoa aleatória do game. E se você ganhar, você volta pro jogo. Se você perder, bom, você perde. Aí você volta pro lobby inicial da partida. No COD Mobile não tem isso. Então, nesse quesito, ponto pro Warzone. E também temos a nossa queridíssima e famosa aqui, corrida tática. Isso aqui dá polêmica no COD Mobile. Mas vamos chegar lá, calma. No Warzone tem uma corrida chamada corrida tática, que é quando o personagem coloca a arma pra cima e corre, né? Ele corre mais rápido, só que nessa corrida ela tem um cooldown. O que seria o cooldown? Um tempo de recarga. Você pode usar ela, por exemplo, uma vez a cada 10 segundos, uma vez a cada 20 segundos. E tem como você encher ela mais rápido, por exemplo, dando slide ou pulando, ou dando dolphin dive, que no Warzone existe um movimento chamado dolphin dive, que é mergulhar, né? O personagem literalmente mergulha no chão. O Dolphin Dive só serve pra isso, pra diminuir o tempo de recarga da corrida tática, não serve pra mais nada. Se você usar no meio da trocação, você morre, né? Mas vamos deixar isso pra outra parte do vídeo. E no COD Mobile não tem corrida tática, né? Tem no COD Mobile algumas as skins, eu não lembro qual tier de skin, acho que é da skin mítica pra cima, não, mítica não, da lendária pra cima, né? Que os personagens têm corrida tática, que ele levanta a arma pra cima nas skins e dá uma sensação dele tá correndo mais rápido. No COD Mobile eu não sei se isso é uma sensação, se a skin é pay to win mesmo, eu não sei, né? Mas nesse caso aí, pronto, ponto pro Warzone Mobile, mais uma vez, né? E também, seguindo aqui no Battle Royale, vamos falar de quando você inicia o jogo. Por exemplo, no Warzone Mobile, você cai no chão, você já encontra as armas com os attachments. Por exemplo, com mira, com carregador estendido ou com silenciador, entendeu? Ela já tá com todos esses acessórios já nela, você só pega e usa. No COD Mobile não, você tem que pegar esses acessórios. Por exemplo, acho que no COD Mobile o silenciador seria um perk, né? Então, nesse caso eu prefiro o sistema do Warzone. Então, nesse caso, ponto pro Warzone, né? Também temos o sistema de abrir e fechar paraquedas, que só tem no Warzone, no COD Mobile não tem, que eu acho muito bom, acho uma mecânica ótima. Por exemplo, no COD Mobile o personagem demora 1 hora para descer. Aliás, não é só no COD Mobile, em todos os jogos que você cai de paraquedas em Battle Royale demora pra cair, demora. O único que mudou isso mais ou menos foi o Apex Legends, né? Que você
pode soltar, no caso do Warzone, você pode soltar paraquedas e cair mais rápido, né? Até onde você quer, você chega mais rápido. Então, nesse caso, ponto pro Warzone Mobile. Uma coisa que eu gosto bastante também, o UAV, né? Que seria, no caso, os drones de localização, né? Você solta o drone e aí ele dá pra você ver os inimigos no mapa tático. No Warzone tem isso, acho muito bom. Você pode comprar na loja também se você quiser esse drone. É um ponto positivo na minha opinião. Ele, se eu não me engano, ele custa acho que 2.000 de dinheiro. Eu não lembro bem quanto que custa. E você usa a hora que você quiser, entendeu? E dá pra você ver seus inimigos. Traz uma jogabilidade melhor, uma complexidade boa, que eu gosto, né? Que dá pra você saber onde seu inimigo está. Só que quando você usa o drone também, uma pessoa, por exemplo, que tá perto de você, você tá num solo, um inimigo seu tá perto de você, quando você usa o drone, o narrador da partida avisa que alguém usou o drone. Então quando você tá nessa área, dá pra você saber também que você foi spotado, né, pelo drone. No caso do COD Mobile, tem esse drone também, só que não é exatamente o drone, é uma habilidade de operador que se chama localizar. Eu acho aquela habilidade bem bosta, acho que ninguém usa aquilo flopadíssima, né, aquela habilidade, nunca vi ninguém usar aquela porra. Eu achei melhor o sistema no Warzone Mobile, então nessa, ponto para o Warzone Mobile mais uma vez. E agora vamos falar de velocidade de game, nesse caso, continuando, né, no quesito Battle Royale. A velocidade de game do Warzone Mobile Battle Royale eu diria que é quase a mesma coisa do COD Mobile, só que a diferença é que eu acho que é um pouquinho mais rápido, por causa que o Warzone Mobile ele tem a corrida tática. Então acho que isso dá um up, né, de velocidade no game, mas não é um game muito rápido. Dependendo do modo que você joga, pode ser rápido. Por exemplo, o modo solo de 5 minutos ele é bem rápido. O modo ressurgência, vamos chegar lá, também é bem rápido, porque a safe fecha bem rápido. Já no COD Mobile é uma demora, a safe demora para fechar. Os caras só querem saber de ficar camperando, entendeu? Então é complicado. Nesse quesito, então, ponto vai para o Warzone Mobile. Sobre mapas, no Warzone Mobile, no caso do Battle Royale, só tem um mapa, que seria o Verdansk, né? O mapa de Verdansk. Eu não joguei esse mapa todo, né? Tipo, em todos os pontos, em todas as áreas. Nem no COD Mobile também, porque não tem áreas que eu não vou. Mas o mapa do Warzone Mobile eu acho melhor. Porque tem mais coisas, tem mais cover, tem prédios que você pode subir no alto. E são prédios mesmo, não é igual Warzone Mobile, uma casinha de 2, 3 andares. Não, é um prédio que tem 11 andares e você pode subir escada e ficar 5 minutos subindo a porra da escada pra chegar no alto, né? No COD Mobile tem 2 mapas, que seria o Isolated, né? O mapa Isolated. E também... esqueci o mapa agora, galera. Foi mal, não me lembro do mapa agora, eu esqueci. Mas tem outro mapa também. Os 2 mapas eu acho bacana do COD Mobile. Não é que seja ruim, os mapas são bons. Mas se tratando de jogabilidade assim, que dá pra você lutear, trocação, essa sensação que você tem, eu sinto que é melhor no Warzone, não sei porquê. Então nesse caso, pra mim, vai ponto pro Warzone, né? E agora vamos falar um pouco de modos de jogo, no caso continuando no Battle Royale. Tem modos de jogos variados no Warzone, que seria, por exemplo, o trio, o modo squad, e também é o modo ressurgência, que era pra ter em Verdansk não, em Rebirth Island, né? Só que não veio o mapa ainda, mas provavelmente quando vai vir com esse modo. E agora vamos pra uma parte. E antes de ir pra outra parte, eu tenho que dizer que eu prefiro o Battle Royale do Warzone Mobile, porque eu não gosto muito do Battle Royale do COD Mobile, porque por causa dessa questão de placa, de ter uma caralhada de placa,
os perks na arma, acho isso ruim demais, tendo que ficar escolhendo perk. É uma bosta, né? Uma porcaria. E eu prefiro mais o mapa, no caso, se fosse tratar de Battle Royale, eu prefiro o Warzone Mobile mesmo. E no COD Mobile também tem um mapa lá além desse que eu falei, também tem mais um que eu esqueci, que é o mapa Alcatraz, que é a Rebirth Island nerfada pro COD Mobile. A real, para vocês que provavelmente não devem saber, a real é que era para esse mapa da Rebirth Island chegar no COD Mobile. O COD Mobile, não sei se vocês perceberam, mas ele estava virando um Warzone. Só que eles pararam isso porque a Activision pensou, em vez da gente mudar o COD Mobile para virar o Warzone Mobile, nós fazemos o nosso próprio Warzone aqui com o nosso estúdio mesmo, Activision, e não pagamos royalties para Team Studio, no caso a Tencent, que é dona da Team. E aí eles seguiram por esse outro caminho de fazer o COD Warzone, né? E tem esse mapa Alcatraz, que no COD Warzone é o Rebirth Island, né? Os dois mapas são bons, né? Só que no caso, tem que ver ainda o do Warzone, se vai valer a pena. O de PC e de console vale, né? Obviamente, porque é PC e console, né? Não tinha como ser ruim. Outro recurso que tem interessante também no Warzone é o self-revive, né? Que é a possibilidade de você se auto-reviver. Você, por exemplo, pega uma seringa, você morre, né? E se você tiver o self-revive, tem jeito de você auto-reviver, como o próprio nome diz, né? Uma auto-revivência. Só que você tem que pegar a seringa. E já no COD Mobile não tem essa possibilidade de você se auto-reviver no Battle Royale. Então, por isso, ponto para o Warzone Mobile. Mas agora vamos aqui pro multiplayer, né? Falar um pouco de multiplayer. Também vamos começar por corrida tática. Corrida tática tem no Warzone Mobile, como eu já falei, no Battle Royale, tem também no multiplayer, o que deixa o multiplayer bem rápido, tipo, as movimentações são bem rápidas mesmo. No COD Mobile não tem a corrida tática, o que não deixa o jogo lento também, porque tem a questão do no Warzone Mobile, no COD Mobile, ter o slide do COD Mobile, ele é bem, ele acrescenta muito na movimentação, porque você pode slidar e abrir mira rápido e você mata o seu inimigo, né? Isso acrescenta bastante. No Warzone não tem o slide do Warzone, ele é mais demorado, ele é mais lento, ele é uma coisa que, por exemplo, vamos supor, você tá com um cara na sua frente, no multiplayer, ele slidou pra algum lugar, filho, tu consegue acompanhar na mira e matar ele. No COD Mobile não tem como, né? Falando um pouco de slide, que também eu já falei do slide, essa diferença dos slides, o slide do caso do COD Mobile é melhor pela velocidade, que é muito mais rápido. A velocidade do multiplayer, eu senti que no Warzone é melhor. Por quê? Porque me parece, né? Eu tenho a sensação de que o TTK, para você que não sabe, o TTK é o Time to Kill, que é o tempo que você leva para matar o seu personagem, por exemplo, seu inimigo no caso. Por exemplo, você mira e aponta a mira nele e atira até ele morrer. Esse é o tempo, o famoso TTK, né? Eu senti que o TTK do multiplayer do Warzone Mobile, ele é bem menor, tipo assim, não é que ele é tão menor assim, ele é ligeiramente menor, parece que os personagens morrem mais rápido, não parece, né, não sei se é uma sensação minha, mas eu tenho isso comigo, né, que você morre mais rápido do que no COD Mobile. No COD Mobile demora um pouquinho mais, acho que é porque tem a questão do escudo, né, do COD Mobile, e isso envolve a velocidade do game, né? A velocidade do jogo, isso tudo que eu falei, no caso o slide e o TTK. A velocidade, eu gosto mais da velocidade do multiplayer do Warzone, né? Que ele acaba rápido também, ele acaba bem rápido. Não que do COD Mobile seja ruim, o COD Mobile também é bom. Eu curto bastante.
os dois, né? Vai de preferência aí no caso, eu gosto dos dois. Com relação a mapas multiplayer. No caso, mapas de multiplayer aqui. Eu acho que nesse ponto, quem ganha, com certeza, sem sombra de dúvidas, é o COD Mobile. Porque o COD Mobile tem mais tempo, ele tem vários mapas multiplayer. Muitos mapas mesmo, muitos mapas aclamados, como Shipment, aquele mapa que tem um caminhão, a casa do lado da casa do outro, aí tem a rua assim, eu esqueci o nome daquele mapa. Tem Nuketown, acho que é Nuketown mesmo o nome desse mapa, eu não sou muito bom de lembrar nome de mapa. Mas são esses mapas mais clássicos, mapas que todo mundo gosta, todo mundo curte de jogar. E no Warzone Mobile, o mapa que tem é aquele script art lá, que tem ele e só. A rotação de mapa é essa, não tem outro no multiplayer. Já no multiplayer do COD, né? Então nesse caso de mapa, o ponto vai pro COD Mobile, né? Agora vamos para modo de jogo. Modo de jogo, por exemplo, do COD Mobile, tem o TDM, que seria o Team Deathmatch, que seria o mata-mata. Tem o modo Search and Destroy, que seria armar a bomba e desarmar. Tem o modo de ponto de controle, que é aquele que tem aqueles 3 pontos de controle, quem tiver mais ponto ganha. Tem aquele modo, acho que é Hard Point Control, se não me engano o nome, que é onde tem só um ponto de controle e todo mundo tem que lutar, e quem dominar por mais tempo esse ponto vence a partida. Tem o modo também do Ground War, que seria o Guerra Terrestre. E no caso, os modos que eu lembro de COD Mobile são esses, né? Tem outros também que eu não vou lembrar aqui. E no Warzone Mobile temos o que? É o modo Captura Bandeira, né? Que seria o controle de pontos, capturar a bandeira. E o TDM, Team Deathmatch, né? Que é o mata-mata. E só, é isso. Então nesse caso já podemos dizer, obviamente, que para mim, na minha concepção, quem ganha é o COD Mobile. E também um outro ponto que eu acho deveras interessante, que esse ponto vale tanto para o Warzone Mobile, no caso do Battle Royale, quanto no multiplayer, e também no COD Mobile vale no multiplayer e no Battle Royale também. Que seria o que? Os dados dos attachments. Por exemplo, eu vou pôr um print aí para vocês verem a diferença. Quando você escolhe um attachment na arma do COD Mobile, aparece lá tudo certinho os dados. Por exemplo, você vai ganhar 10% disso, vai perder 5% daquilo, vai ter isso, vai faltar aquilo, entendeu? Você tem uma noção para você saber regular bem os attachments, o que melhorar ou o que piora, né? Você sabe o que melhora e o que piora na arma. Agora no Warzone Mobile, eu acho isso bem ruim, que você não tem esses dados, você não tem. A única coisa que muda é uma barrinha com um nome lá, tipo, vamos supor, tem uma barrinha chamada lá Recoil, que seria o recuo da arma, né? E quando você troca o attachment, só mexe o pontinho assim, velho. Eu vou pôr aí no print pra vocês verem, só mexe o ponto, não dá dados. Então, não dá pra você saber bem o que muda, o que deixou de mudar na arma. Eu prefiro, nesse caso, o modo do Warzone. Então, nesse caso, para mim, ponto Warzone, né? E temos também com relação a skin, né? Skin que no caso do COD Mobile tem, eu tô falando aqui no caso não de skins compradas, eu tô falando de skins que você tem que fazer missões para liberar elas, as skins de torneio. Que eu acho isso muito foda no COD Mobile. Não todas as skins de torneio, é claro. A skin de torneio da primeira temporada do COD Mobile acho o máximo. Aquela vermelha com os raios. Essa também de agora, que é uma skin fluorescente lindíssima, animada, coisa linda, maravilhosa. Mas agora do Warzone, mano, eu não tem o modo torneio e também não tem essas skins
que se mexe, pelo menos eu não vi até agora. Se tiver alguma, eu não vi, né? Então leve esse ponto em consideração. E nesse caso, o meu ponto que eu preferi mais vai pro COD Mobile, né? E as skins em geral também eu prefiro a do COD Mobile. E também vamos falar de UAV no multiplayer. No multiplayer do Warzone Mobile também tem o UAV, que seria o drone. No COD Mobile também tem o UAV. Nos dois casos os UAV são bem parecidos, agem da mesma maneira, revela o inimigo no mapa. Só que no caso do UAV do COD Mobile, o UAV ele é um kill streak, ou seja, você tem que matar pessoas para conseguir esse UAV. E ele ocupa slot de kill streak. No caso do Warzone Mobile não, ele ocupa um negócio específico lá. E ele não é um kill streak. Por exemplo, você pode ter o drone, o UAV, e pode ter mais um kill streak. O que eu acho que fica melhor, né? Na minha opinião. Fica mais botão para apertar, mas eu acho que na minha concepção vale a pena mais. Então por isso, nesse caso, meu ponto vai para o Warzone Mobile. Então, fechando o vídeo, foi isso, né? Sobre a comparação de Warzone e COD Mobile. Essa é a minha opinião, pelo que eu pude ver aqui em correlação a Battle Royale. Eu prefiro o Battle Royale do Warzone. Com relação ao multiplayer, eu prefiro o multiplayer do COD. Lembrando que isso é sobre o estado atual do jogo nesse momento que eu gravei o vídeo. Não é de antes nem de depois, é no momento que eu gravei o vídeo. Entendeu? Então levem isso em consideração. Você acha que o multiplayer do Warzone é melhor? Tá, ok, não precisa me apedrejar por isso. É a sua opinião, ótimo, bom pra você. Você gosta, você joga o que você gosta mais. Entendeu? Mas é isso. É isso, pessoal. Se você chegou até aqui no fim do vídeo, obrigado. Não esquece de deixar o like, né? Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal. E uma boa sorte para vocês nos campos de batalha. Objective almost complete. Enemy down. Enemy contact. Target down. We're almost there. Keep it up. Friendly drone in the air. Tango down.